Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho deste sábado, dia 27 de maio. Nós estamos na 7ª semana do tempo da Páscoa. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Voltando-se, Pedro viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhe disse: não morrerá. Mas que te importa se quero que ele fique assim até que eu venha? Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Pedro se interessa pelo amigo. A resposta até que eu venha, à espera da vinda iminente, como se acreditava na primitiva comunidade cristã. Aos poucos, porém, os textos ressaltam a importância do seguimento, mais que o tempo cronológico de sua volta. O que importa é o seguimento de Jesus e não a preocupação com o destino de quem está do nosso lado, como às vezes acontece em nossas comunidades. Por vezes nós também ficamos nos atendo ou preocupados com aquilo que não nos compete. Ora, Deus deu a cada um de nós uma missão, então nós vamos cumprir a nossa missão. Aquilo que é nossa responsabilidade, nós vamos assumir. Aquilo que não compete a nós não nos interessa, Aquilo que compete a Deus, nós vamos deixar nas mãos de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. E no tempo certo acontecerá aquilo que é o querer de Deus. Precisa ser assim a nossa vida. E para viver assim, nós temos o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. E temos o exemplo dos santos da nossa igreja. Hoje, por exemplo, 27 de maio, celebramos Santo Agostinho de Cantuária. Agostinho de Cantuária viveu provavelmente por volta do primeiro terço do século VI, em Cantuária. Foi um monge beneditino que se tornou o primeiro arcebispo de Cantuária por volta do ano 597. Ele é considerado o apóstolo dos ingleses e o fundador da igreja na Inglaterra. Agostinho era prior de um mosteiro em Roma, quando em 1595 foi convocado pelo Papa Gregório I para liderar uma missão à Britânia com o intuito de converter o rei Etelberto e os seus súditos no reino de Cânsio, que eram fiéis ao paganismo anglo-saxônico. A escolha de Cânsio como alvo da missão deveu-se ao casamento de Etelberto com uma princesa cristã, Berta, filha do rei dos francos, Cariberto I, do qual Gregório esperava tirar o máximo de vantagem. Antes da chegada a Cânsio, os missionários ameaçaram desistir, mas Gregório urgiu-os a continuar e o grupo finalmente desembarcou em 1597 na ilha de Thanet e de lá partiu para a capital Cantuária. O rei se converteu ao cristianismo e permitiu que os missionários pregassem livremente, oferecendo-lhes terras para a fundação de um mosteiro fora das muralhas da cidade. Agostinho foi consagrado bispo e promoveu o batismo da população, incluindo um coletivo que reuniu milhares de pessoas no Natal de 597. Diante do sucesso da missão, o Papa enviou mais missionários no ano de 601, juntamente com cartas
e ofertas para garantir a consolidação da igreja, mesmo após as tentativas da missão de submeter os bispos celtas locais às autoridades de Agostinho não terem sido bem sucedidas. Os bispos romanos se estabeleceram em Londres e em Rochester, em 604, local onde foi fundada uma escola para preparar sacerdotes e missionários anglo-saxões. Agostinho nomeou para sucessor Lourenço de Cantuária, antes de sua morte, que terá ocorrido provavelmente no ano 604, após a qual passou a ser venerado como santo. Ao ouvirmos a mensagem do Evangelho no dia de hoje, que nós nos esforcemos por cumprir a nossa missão, que Deus nos confiou, que nós façamos aquilo que compete a nós, nos esforcemos, aquilo que não é nosso, não é para nós, coloquemos nas mãos de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, no tempo certo acontecerá. Olhando o exemplo do Santo Maior, nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje, de modo especial, Santo Agostinho de Cantuária, nos esforcemos por fazer cumprir a vontade de Deus todos os dias em nossa vida, para que dê certo, para que o reino de Deus aconteça e o querer de Deus prevaleça na nossa vida e na vida de nossos irmãos. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.